Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 3 até o 14. Nós meditaremos hoje nos versos 13 e 14. Efésios 1, de 3 a 14, meditaremos nos versos 13 e 14. Antes de lermos, vamos orar ao nosso Deus. Bendito Deus, Senhor da nossa vida, graças te rendemos por teu cuidado e amparo. Pedimos que nesta noite, que vamos tomar mais uma vez a tua palavra em nossas mãos, o Senhor nos dê a iluminação do teu Santo Espírito, para que compreendamos a verdade aqui registrada. Que sejamos edificados por esta verdade e transformados, portanto, de glória em glória à semelhança do Senhor Jesus. Ajuda-nos, ó Pai, nós te pedimos em nome de Cristo, Senhor e Salvador nosso, com perdão dos nossos pecados. Amém. Assim diz a palavra do nosso Deus. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue e a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Amém. Amém. Meus irmãos, quando nós pensamos sobre a doutrina da Trindade, a saber, as três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, vamos notar no início da igreja, portanto eu me refiro ali à igreja antiga, poucos debates sobre a questão do Espírito Santo, não é que não tenha ocorrido, mas não era a ênfase. Você vai observar que os debates maiores, conciliares, giravam em torno de aspectos cristológicos, foram vários. Mas isso não quer dizer que já não houvesse essa preocupação, ou que se desconsiderasse a pessoa e obra do Espírito Santo do Senhor. Se você caminhar um pouco mais, alguns séculos adiante, você vai ver a formulação de um dos documentos que a gente tem hoje em nossa igreja, que são os símbolos de fé, não é? Produzidos ali durante aquele período em que houve a Assembleia do Westminster. Tá? O Westminster não é uma pessoa, é um lugar ali na Inglaterra, né? Tem a abadia de Westminster, inclusive, a reunião se deu ali naquele ambiente, daí esse nome. E aí lá foram produzidos alguns documentos, deles 3 nós adotamos como igreja presbiteriana, que são a Confissão de Fé, os Catecismos Maior e o Catecismo Breve, ok? E quando você vai olhar esses catecismos e também a confissão, você vai observar que não tem naquilo que era original um capítulo específico sobre o Espírito Santo. E isso não é porque eles não considerassem. Porque, na verdade, se você for olhar do primeiro ao último capítulo, todos eles aludem diretamente à obra do Espírito Santo de Deus. Por exemplo, se você tomar o capítulo 1, que vai falar sobre a Escritura, você vai ver lá a presença do Espírito Santo de Deus, trazendo a revelação, inspirando. Você vai ver o Espírito Santo de Deus trazendo a iluminação para a compreensão da revelação, está lá presente. Se você for para a criação, também você vai ver esse aspecto específico. Se você for considerar a obra da redenção do mesmo jeito, em cada capítulo daquele, em cada assunto, você vai ver
com muita clareza a presença do Espírito Santo de Deus sendo ali anunciada e o seu trabalho. E logicamente que se você ler a Escritura, você vai perceber também isto, de Gênesis a Apocalipse, o Espírito Santo está o quê? Presente, porque ele é Deus e age, tanto na obra da criação, quanto também na obra da redenção. Então, eu não posso deixar de considerar a história da igreja e a própria Escritura e deixar de perceber a relevância e a importância de conhecermos sobre a pessoa do Espírito Santo. O Espírito do nosso Deus, o Espírito de Cristo, que são nomes que são dados aqui na Escritura. Mas, de maneira específica, como é que esses crentes desta igreja em Éfeso perceberam isso? E aí eu queria que você voltasse a sua Bíblia, por favor, antes de entrarmos aqui nos versos 13 e 14, que são o nosso foco hoje, para o capítulo 19 de Atos, que foi quando a igreja em Éfeso surgiu, quando ela foi plantada pelo apóstolo Paulo. Então, em Atos capítulo 19, a partir do verso número 1, você vai considerar, e a gente já leu esse texto em outra época, lá antes de iniciar o estudo da epístola, fizemos um estudo introdutório aqui, e aí a gente observou, irmãos, que desde a fundação dessa igreja, a doutrina acerca da pessoa do Espírito Santo já era aqui presente, já estava presente. Como é que a gente observa isso? Veja comigo o verso 1 de Atos 19. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes porventura o quê? O Espírito Santo, quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o quê? O Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Então a presença do Espírito já está aqui também. De que maneira? Na fé, para crer em Jesus. Então, mais uma vez, verso 5. E tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes as mãos, veio sobre eles o quê? O Espírito Santo. E tanto falavam em língua como profetizavam. Então, quando você vai observar a origem da igreja em Éfeso, ela já foi marcada ali pela presença de quê? Do Espírito Santo. Então, esse não era um termo estranho. Não era uma nova doutrina que Paulo estava trazendo aqui. Logo, quando ele vai iniciar a sua epístola, após a saudação, que vai falar da redenção da igreja, como foi que o Senhor fez aquela igreja surgir, logicamente que o princípio que é posto aqui vale para o povo do Senhor em todas as épocas, ele vai mostrar que coube também ao Espírito Santo um papel importantíssimo na redenção dos pecadores, na redenção da igreja. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite, a ação gloriosa, a obra gloriosa do Espírito Santo de Deus na redenção da igreja. Então vamos considerar algumas coisas sobre o Espírito Santo. A primeira delas, que foi dito sobre o Pai e também sobre o Filho, é que tão bendito quanto o Pai e o Filho, também o Espírito Santo é o quê? É bendito, é Deus bendito. E mais uma vez eu quero trazer a sua memória o que significa ser bendito, É aquela classe de pessoas a quem é devida toda a honra, louvor e adoração por tudo aquilo que ele é e tem feito de maneira excelente e única, revelando assim a sabedoria, a misericórdia, a graça, o amor e toda a bondade, e especificamente no que diz respeito à obra da redenção de pecadores. Então, a semelhança do Filho e também do Pai, o Espírito Santo também é o quê? Deus bendito, ele é Deus. E mais uma vez eu quero reforçar esta ideia, na verdade esta doutrina, que tem sido contrariada por muitos, que o Espírito Santo não trata-se de Deus.
Ele é uma das pessoas da Trindade, Ele é Deus, Ele é possuidor da mesma essência, tem o mesmo poder, deve ser igualmente adorado, podemos orar a Ele, para que Ele nos ouça e nos atenda, tudo logicamente feito na mediação do Senhor Jesus Cristo. Um exemplo disso foi o que fizemos hoje aqui à noite. Quando nós tomamos esta porção da Escritura e lemos, nós pedimos ao Senhor, o Espírito, que fizesse o que conosco, para compreender a palavra? Nos iluminasse, ok? Que nos desse compreensão da palavra. Então é Deus como o Filho e também o Pai. Ele também estava presente na criação, então é o Espírito Criador. Quando você vai ler Gênesis capítulo 1, vai dizer lá, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Não vou entrar nos detalhes aqui exegéticos, mas é importante que você saiba que essa ideia de façamos já remete natural e claramente à pessoa do Espírito Santo. Então, Pai, Filho e Espírito Santo estavam envolvidos na obra da criação. Ele também é o Espírito que é o doador da vida e preservador da vida. É Deus o Espírito quem concede vida ao homem. E, logicamente, é o mesmo que o quê? Preserva a vida. Claro exemplo, né, nesse período de pandemia aí, em que nós vimos muitas pessoas morrerem, a gente lembra daquela porção da Escritura, né? Que o Espírito o corpo volta à terra, ao pó, e o Espírito vai para Deus que o deu. Então, concede vida. Quando vai nascer alguém, a concepção de um novo ser, está ali presente o Espírito Santo concedendo vida. Quando Ele preserva a nossa vida, é Ele também fazendo isto. Então, é importante que a gente saiba que Ele é Deus, Ele é bendito, Ele estava presente na criação, é Ele quem preserva e dá a vida. Do ponto de vista soteriológico, é Ele quem regenera. Ou seja, quem faz nascer o quê? De novo. Por meio da palavra de Deus, que é uma semente incorruptível. Então, o Espírito Santo é regenerador e também o quê? Santificador. Tá bom? Então, Deus age em nós por meio do seu Espírito, tendo como instrumento o quê? A palavra de Deus, trazendo-nos vida e também nos santificando. Ele também é quem testifica no nosso coração, portanto, Ele é testificador de que nós somos o quê? Filhos de Deus. Irmãos, a lista aqui é imensa do que o Espírito faz. Mas eu trouxe essas para que vocês possam ver que as coisas que foram ditas aqui, todas elas revelam o quê? Que o Espírito Santo de Deus é Deus como o Pai é e também como o Filho é. Isso é muito importante. Tá bom? Então, a primeira coisa que eu queria que você lembrasse é exatamente isto, que o Espírito Santo é Deus. A segunda coisa que eu quero, agora eu queria que você voltasse seus olhos para o texto da epístola, porque tendo dito que Ele é Deus, então qual é o papel de Deus, o Espírito Santo, na redenção segundo esse texto? Vamos então iniciar aí do verso de número 13 e 14, cuja porção refere-se a pessoa do Espírito Santo. Então, veja aí, diz assim, ó, em quem também vós, então, esse em quem, Cristo, né? Em Cristo, também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo também nele crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Voltamos lá no texto agora há pouco, de Atos capítulo 19, lembram disso? E aí o apóstolo Paulo chegou lá e começou a pregar o evangelho e perguntou às pessoas, vocês receberam o Espírito? Não. Como não? Como é que vocês foram batizados? Aí descobriram que foi no batismo de João para arrependimento, e aí depois ele pregou, impôs as mãos, e eles receberam o Espírito, e que agora criam, né? Não no Cristo que viria, mas no Cristo que veio.
Já explicamos isso no passado. Mas uma coisa que eu quero que você atente aí, irmãos, é a seguinte, ó. Depois que o quê? Ouvistes a palavra. Meus irmãos, quem é que envia os pregadores? Volte sua Bíblia aí, por favor, em Atos capítulo 13, que nós lemos essa noite. Lembra da minha pergunta? Atos capítulo 13. Abrir aí? Vou ler o verso 2. Qual é a pergunta que eu fiz? Quem é quem envia os pregadores? Quem é que envia? Quem é que dirige a igreja para o envio de pregadores? Qual é a resposta? O Espírito Santo. Eu vou mostrar 2 exemplos aqui sobre isso, tá? Primeiro, verso 2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho o quê? Chamado. Eu chamei estas pessoas, e agora o que é que eu vou fazer com elas? Vou enviar. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, despediram. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para onde? Então vamos pensar, quem enviou Paulo e os seus amigos para Éfeso? O Espírito. Ele quem envia. Ele age na igreja, por meio da palavra, convence aqueles que foram chamados por ele, prepara-os e os envia para a pregação do Evangelho. Agora vamos ver um outro exemplo, mais uma vez o direcionamento do Senhor para a pregação do Evangelho, Atos capítulo 16, verso 6. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra, ó, o mesmo Espírito que envia, também que o quê? Impede, não é aí não. Na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. E tendo contornado a Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir daquele destino, para aquele destino, concluindo que Deus havia chamado para ali o quê? Anunciar o Evangelho. Mas quem é esse Deus que está se referindo? O Espírito, que o impediu de ir para um lugar e o dirigiu para outro lugar. Então, quando você toma o texto de Efésios capítulo 2, diz assim: em quem também depois ouvistes, né? Também vós, depois que ouvistes a palavra verdade, o Espírito já estava agindo ao conduzir aqueles irmãos para Éfeso, a fim de que eles pregassem o quê? A palavra de Deus. Primeira coisa. Segunda coisa do texto. O que foi que eles ouviram? Aí você tem 2 expressões para a mesma coisa. A palavra. A palavra da verdade e o Evangelho da salvação. Em que sentido o Espírito atua aqui? É Ele o inspirador desta palavra. Lembra do que o apóstolo Pedro diz? Que não sobreveio profecia que fosse de particular o quê? Elucidação. Mas Deus moveu a homens santos, inspirados, para que eles pudessem o quê? Escrever, registrar a palavra. Então, este Evangelho da salvação e esta palavra da verdade, já foi a atuação do Espírito Santo de Deus, agindo, inspirando homens santos, para registrarem este Evangelho que foi anunciado. Agora, qual era o Evangelho que o apóstolo Paulo pregava? Do Antigo Testamento. Ou aquele que ele tendo recebido do Senhor, que concordava com o Antigo, palavras que ele escreveu, né, inspiradas, que também distribuía às igrejas, doutrina dos apóstolos, que era a mesma dos profetas. Então o Espírito também estava agindo como? Inspirando. A palavra que é a verdade, a palavra que é o Evangelho de quê? Da salvação. Agora um detalhe aqui, ó. Preste bem atenção.
Não há salvação, ordinariamente falando, a parte da ação do Espírito e da palavra. Por quê? O apóstolo Paulo responde, escrevendo aos Coríntios: porque aprove a Deus salvar o mundo pela loucura da pregação. E qual é o conteúdo da pregação? A verdade, o evangelho da salvação. Então o Espírito agiu, conduzindo os homens e inspirando para que a palavra fosse o quê? Registrada. Terceira ação do Espírito na salvação dos crentes em Éfeso. Veja comigo agora. Ainda no verso 13. Tendo nele também crido. Terceira operação do Espírito qual é? Gerar, produzir fé salvadora no coração dos eleitos. Irmãos, eu já falei aqui em outro tempo sobre fé. E naquela oportunidade eu destaquei alguns tipos. Eu disse, olha, tem a fé histórica, que é aquela crença no relato histórico. Então tem gente que pode crer nisso. Tem aquela fé que chamam de miraculosa, que é crer em milagre. Para isso a pessoa não precisa ser crente não, regenerada não. Agora tem um tipo de fé que não é ordinária, ela é extraordinária no sentido de quê? De ser produzida pelo Espírito. É a fé salvadora. Então quando o apóstolo Paulo está dizendo aqui que vocês creram nele, tendo nele também crido, ele está dizendo o quê? Que houve uma operação do Espírito Santo de Deus na vida dessas pessoas, fazendo com que elas crescem na palavra que ouvirem, no Deus da palavra. Mas nem todo mundo tem essa fé, porque a fé não é de todos. Não é de todos. Então, quando esse povo foi salvo, eles creram por obra do Espírito Santo. Não foi por outra coisa. Daí, mais uma vez, retornando ao exemplo, que é comum aqui a nós, quando a gente lê a Bíblia, que vai pregar, ou dar um estudo, a gente clama a Deus que ilumine as pessoas que estão ouvindo, abrindo o entendimento para que elas compreendam a verdade. Ok? Ficou claro? Bem, então vamos adiante. Próxima operação do Espírito. A palavrinha aí. Uma vez que creram, foram o quê? Selados. O selo é prova de propriedade, o selo é prova de autenticidade, o selo é prova de inviolabilidade. Autenticidade, propriedade, inviolabilidade. Então, alguém que foi selado pelo Espírito de Deus, ele é de Deus, propriedade. Ele é de Deus, natureza, autenticidade. E ele é de Deus, no sentido de para sempre. É dele, ele não abre mão. Quem faz isso? O Espírito Santo. Propriedade, autenticidade, inviolabilidade. É de Deus. Daí a gente compreender, usando o outro texto da Escritura, quando diz que nós somos raça eleita, povo de propriedade. E somos mesmo. Então nós temos o quê? O selo do Espírito. Falamos sobre isso domingo passado pela manhã, quando estudamos o texto de Apocalipse capítulo 7, lembra? Dos 144 mil selados. Quando é que vai vir o juízo de Deus sobre a terra? Deus, espere, porque eu vou selar o meu povo. De cada tribo uma porção. Depois vocês fazem. Garantia, selo. Deus garante que somos dele. Então, o Espírito Santo faz o quê? Sela. Com o Espírito Santo de quê? Da promessa. Irmãos, quando Paulo fala isso, Espírito Santo da promessa, qual é a promessa? Aqui foi feita ao descendente. Qual descendente? Cristo. Então, Cristo cumpriu a sua obra
E Deus garantiu que aqueles pelos quais ele morreu seriam dele. E esta promessa é cumprida na medida em que o Espírito Santo faz o que conosco? Nos sela. É de Cristo. Aí eu pergunto para você: seremos perdidos? Passaremos a ser de outro dono? Jamais. Está selado, meu filho. É garantia. Fiel é a promessa e aquele que prometeu. Está selado. Tudo isso quem fez foi o quê? O Espírito. Aí no verso 14, nós temos a última ação do Espírito nesse texto. Então vamos lá, ele enviou o pregador, ele inspirou a palavra, ele iluminou a nossa mente para compreender, ele nos deu fé, ele selou e agora ele funciona como o quê? Um penhor da nossa herança. O penhor é o pagamento, a garantia de que pode passar o tempo que for, aquilo será completado, finalizado. Ok? Então é um pagamento antecipado, né? Pagou para garantir que é o quê? Que é dele. Agora veja bem o que é que o texto diz. O qual é o penhor da nossa o quê? Quando é que a gente vai receber a herança? Quando Cristo vier, aí nós seremos entregues a Ele, né? Ele nos apresentará como esposa gloriosa e nós adentraremos na herança que nos foi prometida. Em outras palavras, o que é que ele está dizendo? Que até este dia foi pago para que a gente pudesse chegar lá de maneira o quê? Plena, perfeita, sem erros. Vamos chegar lá, porque fomos comprados pelo Senhor. O apóstolo Paulo tem essa ideia em mente, é bíblica, e eu quero citar um texto que ele usa isso. Por favor, abra sua Bíblia aí em 2 Coríntios, capítulo 1, verso 15. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo número 1, verso 15. Eu vou ler a partir daí, tá? Posso ler? Diz assim, ó: com esta confiança, resolvi primeiro encontrar-me convosco para que tivesse um segundo benefício, e por vosso intermédio passar a Macedônia, e da Macedônia voltar a encontrar-me convosco, e ser encaminhado por vós para a Judéia. Ora, determinando isto, terei porventura agido com leviandade? Ou ao deliberar, acaso delibero segundo a carne, de sorte que haja em mim simultaneamente o sim e o não? Antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não é sim e não. Porque o Filho de Deus, Cristo Jesus, que foi por nosso intermédio anunciado entre vós, isto é, por mim e Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas sempre nele houve o sim. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o quê? Em si. Então, tudo que Deus prometeu, a resposta disso, a confirmação, não está em qualquer agente exterior, não. Está em quem? No próprio Deus. Então, se ele fez a promessa, só ele pode dizer sim ou não. Então, se Deus prometeu, não vai ter, não tem quem diga sim, meu filho. Agora, se ele disser assim, sim, vai ter, não tem quem diga o quê? Não. Por isso que diz ele, nele sempre teve o quê? Nas promessas dele? O sim. É ele que tem a palavra final. Grave bem essa ideia. Aí ele diz: porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem ele o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus por nosso intermédio. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu, é Deus, que também nos selou. Ó, de que Deus, que personalidade ele está falando aqui? O Espírito. Mas ele chamou de quê? De Deus. Estão vendo? No mesmo texto, a divindade e a obra desta pessoa. Deus nos selou. Aí ele diz mais:
e nos deu, o que mais? Segunda palavrinha? O penhor. Pagou antecipadamente, confirmando o que vai fazer. Aí ele prossegue dizendo, o penhor do Espírito em nosso o quê? Coração. Temos a garantia. Por que o penhor do Espírito no nosso coração? Porque o Espírito Santo de Deus em nós o quê? Habita. Ele age em nosso coração, nos regenera, é lugar da sua habitação. Então, irmãos, voltando para o texto de Efésios, o que é que o Espírito fez por nós? Ele enviou o pregador, ele inspirou a palavra, ele iluminou o nosso entendimento, nos deu fé para crer, ele nos selou e também ele é o quê? O penhor da nossa herança até o resgate do seu povo. Quando é o resgate? Quando Cristo vier. Até lá, o que é que eu tenho garantido? A salvação. Pela presença do Espírito de Deus em mim. Como é que Paulo finaliza? Glorificando, assim como ele fez, tanto com o Pai e também com o Filho. Por isso que ele diz, em louvor da sua o quê? Glória. Do mesmo jeito que o Pai é glorificado pela redenção e o Filho também é, o Espírito também deve ser o quê? Glorificado por conta da nossa salvação. Então, tem um hino nosso, não sei se você está com o seu hinário aberto aí, deixa eu ver aqui, se é esse. Só um instantinho aqui para eu... Pronto. O hino 5. Trindade adorada. Se você está com o seu hinário aí, abra. A letra é assim. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, é hoje e para sempre, eternamente. Amém. Amém. Eu estou com a melodia dela na cabeça, mas não estou com certeza. Alguém lembra dessa melodia? Seja ao Pai, ao Filho, Santo Espírito. É isso. Como era no princípio, é hoje para sempre, eternamente. Amém. Amém. Olha, saiu. Obrigado, irmã. A Trindade adorada, desde o princípio, é hoje e para sempre. Então não tem como você olhar para a sua salvação e não ver a presença do Espírito Santo de Deus. Deixa eu fazer algumas aplicações para a gente encerrar. Primeira delas, não esqueça que o Espírito Santo é o quê? É Deus. Por isso que um dos pecados, que é talvez o que a pessoa tem mais medo, e tem gente que acha que cometeu ele sem ter cometido, é o quê? A blasfêmia contra o Espírito Santo, que é Deus. E é muito sério a gente brincar com isso, porque se você lembrar de Atos capítulo 5, Ananias e Safira, você vai ver, eles mentiram, e quando o apóstolo foi interpelado, disse, por que você mentiu contra Deus? Por que você mentiu contra o Espírito Santo? Então não brinque com o Espírito, ele é Deus. A reverência ao Filho é verdade, a reverência ao Pai, mas também o quê? Ao Espírito Santo. A outra coisa que eu queria ver, olha irmãos, essa é nossa doutrina, então, preste atenção nisso, ó, nossa igreja crê no Espírito Santo, porque se não crêssemos, não creríamos na nossa salvação. Como seríamos salvos a parte do Espírito? Já que Deus decidiu fazer essa obra usando as três pessoas, não é? Cada pessoa da Trindade com seu papel. Como seria isso? Nós temos o Espírito. E a maior manifestação do Espírito é a sua salvação. Está aí. Segunda coisa.
Não se esqueça daquilo que o Espírito faz para salvar um pecador. Ele desperta pessoas para falar, ele usa a palavra, ele dá entendimento, ele dá fé, ele sela, ele é o penhor. Mas uma coisa muito importante que o apóstolo Paulo vai falar também ao longo da epístola, e que parte daqui, é que ele é o Espírito santificador. Então a obra da redenção não deve ser vista só como a regeneração, não. É completa. Nesse sentido, nós também dependemos do Espírito Santo de Deus. Para quê? Para nos santificar. Senhor, nos santifique. Ele habita em nós, ele faz isso pela palavra. Então o apóstolo Paulo nessa epístola diz: não vos embriagueis com vinho, mas o quê? Enchei-vos do Espírito Santo. Então não é só dizer fui salvo e agora está tudo bom, agora mais nada. Não, meu filho, tem um caminho a ser trilhado com Deus o Espírito, com a palavra, de crescimento espiritual, de engrandecimento do nome do Senhor por meio de uma vida santa. E isso é a operação do Espírito Santo de Deus. Por fim, eu queria que você agradecesse a Deus o Espírito por ter feito tudo isso em você, e você nem percebeu, mas sabe o que aconteceu. Que coisa, não é? O Espírito age como um vento tranquilo. Ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai. Ninguém ouve a sua voz. Mas quando você se percebe, você vê, não, tem algo diferente. O que aconteceu? O poderoso Espírito de Deus agindo na sua vida, te salvando e te santificando e conduzindo para mais próximo do Senhor e fazendo de você alguém mais parecido com Cristo. Silenciosamente, mas poderosamente. Por isso nós devemos glorificar ao Senhor o Espírito, pela forma tão bondosa, amorosa com que Ele tem atuado em nós. E pedir ao Senhor mesmo. Não é um segundo batismo, tá? Mas é ser cheio do Espírito Santo. Senhor, dá-me a graça de ser cheio do Teu Santo Espírito. E qual é a evidência disso? É simples. É única. Obediência. Você quer ver uma pessoa cheia do Espírito, transbordando? Quer ver? Olhe para a vida dela e veja se é uma vida obediente ao Senhor. Não tem outra evidência não, meu filho. O que a Bíblia ensina é esta. Que Deus nos ajude a glorificar o seu nome, por meio de uma vida cheia do seu Espírito, vida dos salvos, onde a obediência seja uma marca distinta do povo do Senhor. Que Ele nos abençoe e nos guarde. Amém.